Olá, bom dia a todas, a todos. Eu sou jornalista, tenho o prazer de estar aqui com vocês nesta manhã. Quero agradecer quem já está aqui conosco, acompanhando a live. Quero agradecer a convite da Rede Asta por participar desse fórum que vai ser tão emocionante e inspirador. Eu estou aqui com duas das fundadoras da Rede Asta, a Alice Freitas, a Miriam Lima, que é fundadora da Rede Asta em São Paulo. E hoje é um grande dia para a Rede Asta e para todos nós, porque nós entramos em um novo tempo. Um tempo de muitas mudanças, e é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje no fórum. A Rede Asta revisitou a sua marca e a sua missão. O que começou com um grupo de costureiras em Campo Grande em 2005, hoje é uma grande rede de oportunidades de formação e geração de renda para as nanoempreendedoras de todo o Brasil. Uma rede que atua para gerar impacto social, ajudar a quebrar ciclos de pobreza e enfrentar as desigualdades sociais. Mas essa trajetória não é uma trajetória simples, é uma trajetória que tem muitas histórias por trás. Tem otimismo, inovação, aprendizado, tem dores, tem alegrias. Mas antes da gente focar no que vem por aí da Rede Asta, e são muitas as novidades, nós vamos conhecer as tendências destes tempos e de tempos futuros para compreender a importância da organização em um contexto maior em que o melhor da tecnologia encontra o melhor do ser humano e as revoluções acontecem. Para falar sobre isso, sobre essas ações sistêmicas e de novos ecossistemas disruptivos, eu convido a Lígia Zottini, que é fundadora do Voicers e TEDx Speaker. A Lígia está há mais de 15 anos na indústria de tecnologia e na educação. Ela é mestre em Global Talent Management pela PUC São Paulo, desenvolveu projetos na Índia para o Friends of World Women Bank e em Nova York na matriz da IBM. Em 2022, a Lígia foi reconhecida pela revista HSM como uma das 5 futuristas mais destacadas do Brasil. Atualmente, ela promove experiências falando sobre temas voltados às novas tecnologias, novos humanos e novos ecossistemas, projetando cenários de futuros saudáveis. Então, a Lígia vai apresentar para a gente tudo o que acontece nos próximos anos. Bem-vinda, Lígia. É uma honra estar aqui. A rede, para mim, é um grande ecossistema de futuros. E eu acho que a conversa aqui hoje é tentar entender o que foi que aconteceu nessa pandemia, né, que acelerou uma série de coisas tecnológicas, e, ao mesmo tempo, trazer o que também foi acelerado dentro de cada um de nós, né, e como é que a gente expressa isso nos ecossistemas. Então, eu acho que tem uma apresentação, só para as pessoas ficarem todas na mesma página. Foram muitas as tecnologias, e o curioso é, no meio de uma pandemia, por que a indústria tecnológica não parou? Né? Por que ela não esperou, talvez, algumas coisas se ajustarem do ponto de vista pandêmico, para depois fazer os seus anúncios? E não foi isso que a gente viu. Então, eu queria muito falar da tecnologia que guiou essa pandemia, que foi o metaverso, para saber onde é que você, que está conectado a esse ecossistema tão futurístico, pode entender a sua execução, o seu planejamento, o seu cenário futuro. Então, quem acompanhou o Zuckerberg no outubro do ano passado, acabou entendendo que ele veio a público, trocou o nome do Facebook para Meta, e aí ele virou e falou, olha, é o seguinte, não vamos mais trabalhar com mídias sociais, porque, de fato, é uma grande conexão humana o foco da minha empresa. E aí, desse lugar, ele falou, olha, o nome é Meta, porque quem vai participar e promover a grande troca metaversica, a grande troca humana, vai ser esse lugar, que são as janelas, onde a gente deixa de experimentar a rede social através das janelinhas e passa a entender a internet pelo corpo inteiro. Então, houve esse grande anúncio ali por volta de outubro, e ele falou, a gente tem 2 formas de entrar nesse metaverso. Uma é, de fato, ter esse lugar, essa realidade imersiva, que a gente, basicamente, você já deve ter experimentado aqui e ali, aqueles óculos que você vai no shopping, ou algum colega tem, que você perde a sensação do espaço-tempo. E, geralmente, isso vai pertencer a 20% do nosso acesso nesse metaverso. E a gente vai ter uma outra, que, para acontecer, vai ter que acontecer uma outra tecnologia que também foi lançada no meio da pandemia, que foi o tal do 5G. Onde você não mais vai ter esses óculos de mergulho. Você coloca um óculos tão simples quanto esse que a gente usa de sol, de lente,
e você vai ganhar uma camada digital em cima da camada real. E essa camada digital em cima da camada real vai nos propiciar a sair da internet em janelinhas para a internet em 3D. Então, para quem trabalha com qualquer tipo de criação, enfim, produtos que cuidem do corpo humano, que alimente o corpo humano, que transporte o corpo humano, é um pouco do que a gente estava conversando aqui. Você vai precisar usar esses lugares, que não vai ser mais uma janela, para promover as trocas em relação àquilo que você está fazendo. Mas sem perder a noção de que o mundo físico vai ser sempre a nossa melhor versão. Então, de fato, se você tem um negócio como o negócio aqui do ecossistema Asta, que eu cuido de alguma parte de um corpo humano, que é a nossa parte mais prima e mais primorosa das relações, você vai sempre trabalhar no mundo físico. Mas você vai usar esse lugar de encontro, esse lugar de 3D, onde, de repente, vai ter um avatar, onde, de repente, as suas roupas vão estar lá, ou, de repente, os seus produtos vão estar lá com uma tecnologia dizendo, olha, isso daqui não é copiável mais no mundo digital. Ele, de fato, tem uma marca registrada, que a gente está chamando de NFT, né, através de tecnologias de blockchain. Então, tem toda uma movimentação que parece tão distante, mas que a indústria de tecnologia não parou os seus anúncios exatamente porque houve a curva de educação. Então, nós aprendemos, sim, a fazer negócios à distância, nós aprendemos, sim, a ter as trocas de educação, de eventos, de mostrar o que sou, o que eu preciso, o que eu necessito adquirir à distância. E aí, desse lugar, à distância vai ganhar uma dimensão onde eu posso entrar dentro. E pode ser em tempo real, né, usando essa camada digital em cima do mundo físico, e pode ser, de fato, esse lugar onde eu vou promover os encontros usando avatares. A gente aposta que a segunda vai ser 80% do tempo. Então, você vai ter simplesmente uma camada e vai ver as pessoas, né, de repente, os ambientes sendo 360 escaneados e a holografia acontecendo. Parece distante, mas nomes como Bill Gates e o próprio Zuckerberg falam a próxima década vai ser a década que a gente vai destravar isso. E desse lugar, o Bill Gates até fala, olha, o mundo dos negócios vai fazer a gente ir ainda mais rápido, de 3 a 5 anos. Eu gosto de trazer esse lugar, e depois, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente tem uma série de vídeos lá no YouTube do Voicer, vocês podem procurar as tecnologias que vocês vão conseguir ver o que a gente está descrevendo aqui. Mas o importante ok, isso foi acelerado na pandemia, 5G, metaverso, uma série de realidades em inteligência artificial também saindo para essa nossa realidade. Mas o que aconteceu com o humano, né? No Voicer, a gente nunca retrata só a parte tecnológica, ou seja, as tecnologias sintéticas, que é como a gente gosta de chamar. No Voicer, a gente sempre faz as pesquisas para ver o que aconteceu de evolução também no ecossistema de tecnologias humanas, nesse lugar costumeiro que a gente costuma se sentir desconfortável se colocando no futuro, que é qual que é o meu papel em relação a isso tudo, né? Tá bom, o metaverso vai vir e, de repente, as pessoas vão comprar mais produtos digitais e não vão comprar mais produtos físicos. A gente não acredita nessas coisas. A gente acredita que é uma grande dança. Tudo aquilo que você desenvolve você de volta. E aí, desse lugar, a gente viu muito avanço também nas pessoas buscando entender os seus propósitos, com mais força e com mais profundidade nessa pandemia. A gente entendeu que esse exercício de autoconhecimento também ficou mais claro para as pessoas. Eu acho que quando a gente foi cerceado de sair muito longe, a gente teve que fazer muito longe para dentro. Então, as nossas pesquisas e, enfim, as entrevistas que nós tivemos, muitas entrevistas com pessoas nessa pandemia, demonstrou que, desse lugar, desse encontro da sua melhor versão, vai acabar nascendo o melhor habitar desses cenários futuros. A gente gosta muito da bandeira que a própria Fórum Econômico Mundial levanta, que é de futuros saudáveis. Então, você olha para esse futuro, você vê essa quantidade enorme de tecnologia chegando, você fala, poxa, eu tenho uma quantidade de coisas que eu preciso aprender. E aí você começa a fazer os seus mapas, os seus próprios cenários para o próximo passo. Então, eu convido aqui cada um de vocês que, de repente, tem uma atuação bastante importante no mundo físico, é um ecossistema que conecta milhares de mulheres, milhares de negócios. Como eu me utilizo dessas informações de futuros e promovo o mapa do próximo passo? A gente discutiu bastante nas conversas de preparação para essa troca,
em países como a gente tem aqui no Brasil, que tem uma diferença muito grande social, todos esses bolsões, talvez, de dificuldade de adentrar a tecnologia, exatamente porque talvez o dinheiro seja uma barreira, porque a distância do país continental como o nosso também seja uma barreira, as tecnologias não chegam todas juntas, né? E como é que a gente promove, então, talvez ilhas como essa daqui hoje de manhã, ou como o próprio ecossistema, que promovam e fomentem essas discussões e digam, olha, o mundo está indo para esse lugar. O futuro ele não chega todo junto, para todo mundo, por isso que é no plural. Ele chega em camadas. E a partir do momento que eu sou um centro, eu sou um polo ativador desses futuros, o que eu posso promover para que as pessoas que adentrem e que enfim, habitem esse ecossistema, recebam o melhor dessa tecnologia. Então, desde tentar chegar aos óculos, num primeiro momento, para a educação, num segundo momento, como a gente habita isso, porque não é só entrar na internet, a gente vê as formas que, de repente, a gente entrou na internet lá no começo, era meio terra de ninguém, e o que a gente está tentando promover com o metaverso é que ele não seja terra de ninguém, que ele seja habitado por pessoas nas suas melhores versões, porque uma coisa é eu sentir a tecnologia em janelinhas, a outra coisa é eu sentir a tecnologia capaz de fazer memórias sintéticas no meu corpo físico, no corpo que eu habito. Então, desse lugar, se eu puder dizer qual que é o próximo passo para ecossistemas como os de vocês, nesse lugar que parece distante e parece muito digitalizado, seria, utilizem esses momentos de educação e utilizem o imaginar de como habitar esse lugar de 3D, dessa internet de 3D, para que vocês tenham uma tela em branco. Não precisa habitar exatamente da mesma forma. Poxa, eu tenho um espaço físico e eu vou transportar para lá exatamente a mesma coisa. Eu acho que ali vai ser um grande espaço onde a gente vai gerar criatividade para além daquilo que o físico nos limita. E aí, desse lugar, se eu tivesse que dizer, não se preocupe com, de repente, o Brasil não ser um fabricante dessa tecnologia. Não se preocupe, num primeiro momento, se os bolsões, talvez, que tenham mais vulnerabilidade financeira, vão ficar para trás. Essa é uma economia baseada na economia de dados, né? Nenhum óculos ou nenhuma inteligência artificial que vai estar habitando esses lugares vão estar satisfeitas com meia dúzia de pessoas ali dentro. E o Brasil é uma das 10 maiores populações planetárias. Então, são mais de 200 milhões de habitantes, muito ativos nas redes sociais. Nós somos sempre os top 3, no máximo top 5 no planeta, de todas as que a gente conhece. Então, desse lugar, a economia de dados vai puxar uma série de avanços tecnológicos para o país. Não à toa o Elon Musk veio aqui mês passado, não à toa ele falou que vai colocar satélites ao redor do país, exatamente para que a internet chegue, já que a internet física, através de antenas, é mais difícil, vamos colocar ela de uma forma, talvez, a flutuar ao redor do globo, onde você possa acessar uma tecnologia de qualidade para que esse acesso do metaverso seja possível. Então, não se preocupem, quem está nessa indústria da tecnologia provavelmente vai entregar de forma gratuita ou muito acessível esse óculos, porque a grande economia vai acontecer dentro desses mundos. Lígia, eu vou aproveitar que você está aqui, então vamos bater um papo, né? Porque esse assunto é realmente, ele é, no mínimo, difícil para a gente entender, e difícil de entender ainda mais como que isso vai chegar na ponta, né? Eu acho que você é super otimista e eu estou contigo, acho que a gente tem que ser mesmo. Mas me preocupa um pouco a gente que está atuando com todas essas mulheres no Brasil inteiro, estamos nesses lugares do Brasil profundo, né? A gente entende o letramento digital como um grande desafio, a gente está falando de letramento básico, a gente não está falando nem de... o acesso a e-mail já é super difícil, né? Então, imagina você fazer chegar um óculos de realidade virtual e fazer com que elas consigam usar isso de uma maneira, né, construtiva. Então, isso me preocupa um pouco, sei que você é super otimista. Mas uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, me preocupa também, toda essa tecnologia ela é tão robusta, tão grande, que ela acaba sendo monopolizada pelos grandes players. Como que nós, população, organizações sociais, pessoas comuns, vamos poder ser donos dessa tecnologia também? Porque não basta estar nela, né? A gente precisa ser dono, a gente precisa ajudar a construir. Como que a gente vai fazer isso? Alice, essa pergunta é muito importante. Eu vou dar um passo para trás, até para completar a sua fala.
a Índia é uma grande referência para a gente, porque eles tiveram uma série de avanços, né, na indústria da mobilidade, ou seja, do celular. Muita coisa eles fazem por lá, é uma população muito grande, num país muito, enfim, pobre, tem uma pobreza quase endêmica ali no ecossistema. E desse lugar, por exemplo, na pandemia, muita coisa saiu por um celular muito mais simplificado e muito mais acessível, mesmo para comunidades de microcrédito que trabalham com esse tipo de economia local. Tudo isso para dizer que o quê? Eles não precisaram passar pelas eras do computador, do laptop, foram direto para a era móvel, né, do celular móvel. Isso vai acontecer de novo. Na hora que chegar esses óculos, a gente está assumindo que é óculos, mas pode ser qualquer que seja o gadget. Na hora que chegar essa internet de corpo inteiro, que a gente vai entrar dentro, o que vai acontecer é que todos os outros aparelhos vão se tornar obsoletos, vão se tornar desmaterializados. E toda a tecnologia mais futurística, ou seja, mais do futuro, ela tende a copiar o corpo humano, ou as ações que sejam mais orgânicas para o corpo humano. Então, todos aqueles que sejam por bolsões de vulnerabilidade financeira, ou até mesmo por geracional. Meu avô, por exemplo, de 90 anos, não usa nenhuma dessas tecnologias, porque não é cognitivamente fácil para ele. A hora que você fala, olha, eu tenho um óculos aqui, ele continuar tendo a habilidade de pensar, de pegar as coisas, e continuar tendo a habilidade de fala, é tudo que você precisa para entrar nesse novo ambiente tecnológico. Então, é muito mais orgânico essa tecnologia do futuro. Então, do ponto de vista barreira de entrada, se esse hoje é um grande problema, e ele é mesmo, a gente vai ter uma situação de entrada muito mais diversa, abrangente e qualitária. Do ponto de vista, os grandes polos donos dessa tecnologia, eu vim de uma grande corporação que detém tecnologias dessa, e a grande discussão o tempo todo foi que, daqui para frente, a conversa precisa ser social. Então, lugares talvez mais maduros, como a Europa, eles já têm comitês de, por exemplo, inteligência artificial, realidade virtual, que ele é uma tríade. Ele chama as indústrias, ele tem a parte do governo e ele tem as funções de sociedade, ou seja, as pessoas, a propriedade, enfim, os civis, a população é convidada a fazer parte. E mais ou menos 2 anos atrás rolou os mandamentos que fariam a gestão da inteligência artificial, que foi nascido dessa plataforma digital, que foi nascido dessa tríade. Eu estou lá, eu tenho uma dupla cidadania e eu faço esse exercício junto com o pessoal da Europa. Eu acredito que vai chegar aqui, a LGPD é uma grande resposta. A hora que a gente ensina, através, talvez, de algumas multas, ou através de alguma arbitrariedade, de que você não pode achar que os dados, você empresa, ou você governo, achar que os dados das pessoas é de vocês, a gente começa a ensinar massivamente que os dados são das pessoas. E aí, blockchain vai entrar dizendo que, olha, está aqui os tokens, está aqui a tecnologia que vai dizer o que eu produzo na internet, o que eu produzo com o meu corpo, vão ter nanosensores no nosso corpo daqui a alguns anos, é meu. Então, de repente, os sensores que vão estar vendo a minha saúde, eu libero para a área de saúde. Os sensores que têm a inteligência de repente, capturar a minha andança pelo metaverso em tempo real, o que é de comércio vai ser para os parceiros que eu quero que saibam que eu estou interessado em determinado produto, sapato, roupa, enfim, e o artesanato. Entendeu? O artesanato, olha, eu estou precisando ter esse tipo de acesso, eu quero comprar esse tipo de artesania, eu vou liberar esses dados, porque eu estou procurando. Hoje a gente não tem isso. Hoje as empresas acham que os dados são delas, que nós somos produtos, tudo é de graça, né, nesse navegar da internet, porque, no final, nós somos o produto. Então, eu acho que tem toda essa discussão de ganhar os dados de volta para cada um, né? Desde a pessoa que passava na sua porta, fazia uma pesquisa, levava o seu dado embora, você não sabia direito para onde ia. Nós estamos às vésperas disso terminar. E aí, os dados sendo nosso, a economia de dados se torna um passo mais madura. Né? E é desse lugar que eu acredito que a educação precisa acontecer. A educação tecnológica ela vai ser orgânica, vai ser bem fácil educar as pessoas a usarem esse óculos. Como elas vão se comportar lá dentro e de que forma elas vão viabilizar essa informação de quem somos, esse rastro digital que a gente vai deixar agora em 3D, é a grande educação e alfabetização de futuros. Não, respira. Não, por favor, Alice, emenda a sua pergunta, que eu faço, eu finalizo.
É só para finalizar também, que eu acho que as organizações sociais como a ASTA têm um papel muito importante. Acho que todas as organizações que trabalham com as nossas populações, nós vamos precisar olhar para isso, né? E talvez nós sejamos o canal para fazer isso chegar até elas. E a gente está com muita coisa acontecendo, a gente entrou nesse universo da tecnologia, por isso você está aqui, Lígia, para ajudar um pouco a gente. E, enfim, é muito desafiante. Assim, te digo que é como se você estivesse aprendendo exatas sendo de humanas a vida inteira, né? É isso. Então, assim, tem um desafio enorme, mas nós vamos ter que entrar, todo mundo vai ter que entrar. Foi muito boa essa analogia, como se a gente fosse de humanas aprendendo exatamente assim que eu me sinto um pouco. Lígia, antes de você se despedir da gente, qual você acha que vai ser o principal, maior desafio no Brasil para a gente alcançar esse futuro que você traçou? Eu acredito que esses exercícios de ajudar cada ecossistema a compreender o seu propósito, a sua identidade, a sua próxima consciência de si mesmo, sabe? Começa no indivíduo. Então, acho que em cada ecossistema que vocês tocam, cada indivíduo que vocês tocam, vocês precisam ajudar a pessoa a dar o próximo passo em relação à própria consciência. O futuro ele não precisa ser igual para todo mundo, por isso que ele é no plural. A gente tem esse lugar da consciência nos contrapondo a animais e máquinas. Então, se eu tivesse que dizer qual que é o grande passo para se tornar mais futurístico, na onde você está, é ter um passo a mais da consciência de quem você é. E o impacto que você tem nesse lugar. Porque isso nos difere da máquina e também nos difere dos animais. Então, todos os medos, a inteligência artificial vai vir, a gente vai ficar viciado nesse metaverso. Não, se você fizer esse exercício de autopropósito, de entender qual é o seu lugar nesse planeta Terra, físico, biológico, que é sempre a nossa melhor versão. E qual é o nosso lugar nessa tecnologia que está sendo mostrada? Que ela só vai ajudar a gente a chegar mais longe. Né? Se você tiver esse autocentramento e a gente gosta muito de fazer esse exercício de expansões, né? E a consciência é uma delas. É muito importante. Se eu tivesse que dizer qual que é a ferramenta, já que você ainda não tem o óculos, você tem essa consciência. Quem é você no próximo passo? No próximo passo são 20 anos até tudo isso se maturar. É onde a gente trabalha, essa janela que a gente trabalha. Se tudo der certo, a maioria das pessoas vão estar aqui habitando o planeta com a gente. Então, eu gosto muito de deixar uma frase dos índios Hope, do século XII. É um grande poema que eles sempre entoavam quando algo muito importante estava para acontecer. E o final dele dizia assim, olha, nós somos aqueles por quem estávamos esperando. O Obama falou essa frase em 2012 também, e eu gosto muito de repetir, porque seremos nós, né? Essa tecnologia potente e esses humanos potentes também em desenvolvimento. Então, esse ecossistema está na mão de vocês. Como é que vocês adentram, convidam esse metaverso para vir, essas tecnologias que estão chegando, e facilitam a entrada de tantas pessoas que vocês tocam. Essa é a missão de vocês. Também. O Lalau, né? Muito obrigada, Lígia, pela participação. Alice, por favor. Eu o quê? Obrigada, Lígia. Esse assunto sempre é muito fascinante, né? É muito fascinante e é muito desafiador. Então, quando você fala, vai ser o nosso papel, eu confesso que me dá um frio na minha barriga, assim, enorme, mas eu entendo isso como uma missão nossa. Então, te agradeço muito por ter trazido essa voz e essa consciência, né? Porque esse vai ser mesmo o nosso desafio. Contem comigo. Esse é o meu papel. Facilitar para que vocês possam facilitar mais gente. Muito obrigada, Lígia. Obrigada pela sua participação. E 20 anos passam num piscar de olhos, né? Como sabemos. Agora, se tem uma coisa que aconteceu, que a gente sabe, é que o setor social tem uma enorme responsabilidade para com as pessoas em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia, principalmente. Os índices todos pioraram nesses últimos 2 anos devido à pandemia do novo coronavírus. E, nos últimos 16 anos, a Rede Asta está muito ligada a justamente isso, a atender e criar soluções para as pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade. E a gente vai descobrir agora como é que a Rede Asta se reinventou nesses últimos 2 anos de pandemia. Olá, eu sou Alice Freitas, cofundadora da Rede Asta, e eu quero contar para você o que aconteceu nos últimos 2 anos do nosso trabalho. Por 11 anos, até 2019, atuamos para oferecer formação e geração de renda para as artesãs e costureiras das regiões mais vulneráveis do país. O nosso objetivo era apoiá-las para que elas pudessem ser bem-sucedidas no fazer à mão. Naquele ano, nós enfrentamos uma crise financeira e o nosso futuro parecia incerto. 2020 chegou e, com ele, a pandemia.
Pensávamos que não daríamos conta. Tivemos que nos reinventar e transformar toda a nossa operação, até então 100% presencial, para o modelo virtual. Nesse ano, focamos no que era possível fazer para reduzir os danos causados pela pandemia na vida das mulheres que a gente apoiava. E passamos a produzir em larga escala máscaras e equipamentos de produção para empresas e para o edital Heróis Usam Máscaras. Mas a gente queria produzir com as mulheres que não podiam sair de casa, estavam sozinhas com as suas máquinas de costura. E assim nasceu o projeto Máscara Mais Renda, co-criado com a Fundação Vale, que trouxe outras 24 empresas investidoras. O projeto gerou renda para milhares de costureiras e artesãs de todo o Brasil e distribuiu milhões de máscaras para as pessoas que não tinham acesso a elas, em todos os cantos do país. A crise gerada pela Covid-19 nos inspirou a olhar para os nano e pequenos negócios e para a importância da economia local. Vimos como era essencial potencializar a produção e o consumo nos territórios, unindo quem produz com quem compra localmente. Por isso, participamos de um programa de aceleração do Globalizer da Ashoka e montamos a nossa nova estratégia, que está sendo realizada em parceria com a Accenture. O movimento Pertinho de Casa, que busca apoiar na mobilização da nanoeconomia local com ações físicas em cidades médias brasileiras e reunir todas as nanoempreendedoras na plataforma Pertinho de Casa, para que sejam encontradas por consumidores, tenham sua loja virtual totalmente gratuita. Até o final de 2021, a gente já estava em 3 cidades. Tanto em 2020 como em 2021, intensificamos o que a gente já fazia e que está no nosso DNA, trabalhar com parcerias intersetoriais. A colaboração se tornou a nossa palavra-chave para realizar ações que, de fato, causassem impacto mais sistêmico, sustentável e escalável. As nossas parcerias nos ajudaram a criar programas como Rede Mais Renda e ampliar as nossas ações na Escola de Negócios das Artesãs, que recebeu novas turmas para ofertar conteúdos e recursos apoiando a profissionalização da mulher artesã e costureira. Também realizamos a formação dos participantes do programa Mãos e Mentes Paulistanas, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, iniciativa que compõe a política pública do município para treinar e aumentar a renda das artesãs paulistanas. Todas essas vivências e práticas que construímos nesses últimos 2 anos, mais a bagagem dos nossos 16 anos de vida, tem preparado a Rede Asta para um futuro de muitos avanços. O ano de 2022 será um marco na nossa história. A gente está em transformação, reposicionando a nossa marca e assumindo um compromisso com todas as nanoempreendedoras, para que possam prosperar e continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das suas cidades e estados. Porque nós acreditamos que as grandes evoluções nascem das nano-revoluções. A Alice já deu uma pincelada agora nesse vídeo sobre vários dos temas que a gente vai falar, mas vamos voltar um pouquinho, vamos falar do movimento Pertinho de Casa, que foi lançado agora durante a pandemia pela Rede Asta. E o Pertinho de Casa, o que ele faz? Ele une quem produz com quem compra no mesmo território, apoiando o fomento de um ecossistema local disruptivo. E agora a gente vai assistir o manifesto do Pertinho de Casa. Perto. As coisas que nos fazem bem, queremos sempre perto. E as que amamos, perto, pertinho. A comida que você come, vem de perto? De onde vem a sua roupa, o material de limpeza da casa? De perto? Já imaginou se esses produtos fossem feitos pertinho da sua casa, por micro e pequenos empreendedores, e que os insumos que eles usam também fossem produzidos na mesma cidade onde são comprados? Já imaginou quantas toneladas de CO2 deixariam de ser emitidas? Ou a quantidade de empregos que seriam gerados bem aqui, pertinho de nós? E o que isso significaria para a prosperidade da nossa comunidade? 55 milhões de brasileiros são nano ou microempreendedores. 50% dos empregos no país são gerados por eles e elas. 70% dos microempreendedores atuam na região onde moram. Se os microempreendedores prosperam,
a nossa cidade, bairro, comunidade prospera junto. Isso é localização, um movimento mundial que significa trazer a economia para pertinho de onde estamos. Assim, podemos vê-la acontecer, aumentando nosso encontro com as pessoas e com o mundo natural. Pertinho de casa, trazendo movimentos de localização para as cidades brasileiras. Devolver a palavra a Alice Freitas, que é cofundadora da Rede Asta, para falar um pouquinho sobre o Pertinho de Casa. E, Alice, a mim particularmente interessa muito saber detalhes, porque durante essa pandemia eu fiz o movimento da consumidora que consome pertinho de casa, tentando fomentar ao meu redor o comércio de pequenos comerciantes e produtores, principalmente. Acho que foi um movimento que aconteceu muito na pandemia, né? Muito. Na verdade, Adriana, esse movimento já vem acontecendo no mundo há muitos anos, né? A gente tem uma organização europeia chamada Local Futures, que é a nossa grande referência, que já está, né, como ativista nesse ecossistema da localização há muitos anos, e existe um conceito chamado localization, que é como que você trabalha agora o local ao invés do global. Então, é a oposição da globalization para a localização. E, na pandemia, eu acho que ficou claro para todo mundo, porque hoje a globalização ela faz tão parte da nossa vida, do dia a dia. A gente entra no supermercado, vai comprar uma batata palha. Você não olha de onde aquela batata veio, né? Muitas vezes a Inglaterra, por exemplo, ela exporta tanta batata quanto ela importa. Então a gente tem um comércio internacional insano, como é o próprio Local Future chama, assim, né? O insane trade. E aí você começa a perceber que isso não é sustentável para o planeta. E que isso não é sustentável para a gente, porque a gente quer alimentos mais frescos, a gente quer conhecer as pessoas que estão em volta da gente, a gente quer colocar o nosso dinheiro aonde de fato vai fazer diferença. Aquela coisa, coloque o seu dinheiro onde o seu coração está. Né? E aí a pandemia mostrou uma outra coisa para a gente, além desse olhar para o local, né, que antes a gente não dava tanta importância, era uma coisa que não era algo que a gente olhava, né? A pandemia jogou luz para isso, e ela jogou luz também para a questão do nanoempreendedor e das economias, que você precisava olhar para a pessoa, por trás de cada produto ou serviço tem um ser humano, e essa pessoa estava num momento muito difícil. Né? Então, como é que a gente olha para isso? As nossas mulheres artesãs, com quem a gente trabalhava há muitos anos, muitas vezes o marido é um eletricista, muitas vezes o filho também trabalhava como freelancer, fazendo bico, né? Também era um nanoempreendedor. E quando a gente começa a querer criar soluções para apoiar as nossas nanoempreendedoras nesse universo, a gente fala, cara, já que a gente vai criar para um, vamos criar para todo mundo. Né? Porque, no final das contas, todo mundo foi impactado. Qualquer ser humano que produzia algum produto ou serviço foi impactado. Então, está na hora da gente olhar para todo mundo e abrir o olhar da Rede Asta para abraçar também esse universo, esse ecossistema do nanoempreendedorismo. Então, vamos falar de dados aqui um pouquinho, Adriano? Vamos lá. O que a gente está chamando agora de nanoempreendedor? MEI e informal. Não chegamos nem no microempreendedorismo ainda, tá? Na microempresa, na pequena empresa, na média e grande. Nós estamos falando desse recorte. Nós temos 13 milhões de MEIs no Brasil registrados. 39 milhões de informais. Pessoas que empreendem sem saber que estão empreendendo. Né? Quando a gente olha para os números dessa parcela da população de 42 milhões de pessoas, eu estou falando de 20% da população brasileira. Eu nem 216 milhões de Brasil, eu nem fiz o recorte ainda de população economicamente ativa. Né? Então, 20% da população do Brasil empreende de alguma forma. Vamos pegar esse recorte. Para 45% dessas pessoas, elas não chegam a ganhar $5 por dia. 43% quebra nos primeiros 2 anos. Então, você olha para esse número e você pensa, eles não são empreendedores de oportunidade. As pessoas estão empreendendo porque elas não têm outra opção. Eu perdi meu emprego, eu vou fazer quentinha, que é o que eu sei fazer. Né? E, ainda assim, continuam gerando economia, gerando renda, fazendo as suas vidas funcionarem e acontecerem. Para 55% das pessoas, elas quebram porque não têm conhecimento. Né? Então, assim, empreender não é a mesma coisa que ter uma carteira assinada. Para você empreender, você tem que ter toda uma estrutura por trás. Você precisa, no mínimo, separar a sua conta
pessoa física da conta pessoa jurídica. Ter uma conta bancária, né? Controlar seus gastos, planejar quanto que eu tenho que vender para eu conseguir ganhar R$ 1.500, R$ 2.000. Então, isso falta, porque as pessoas empreendem sem saber que estão empreendendo, né? Por que quebra também? Rede de apoio. Muitos não têm rede de apoio. Começam o seu processo de empreendimento e aí, gente, eu preciso de R$ 1.000, ou sei lá, R$ 500 para eu comprar o insumo para eu começar a produzir a minha roupa. Aonde que eu vou conseguir esse dinheiro? Quem vai me dar esse dinheiro? Meu nome está sujo, eu não sei quem dá crédito, então, assim, o acesso a crédito para eles é super importante, e eles não conseguem, elas não conseguem. Rede de apoio, e a outra coisa é acesso ao mercado consumidor. Então, quando eu começo um negócio, para quem que eu vou vender? Eu abro o meu comércio no meio da comunidade. Gente, será que esse produto está adequado ao preço que as pessoas aqui podem pagar? Então, tem também toda essa questão de acesso ao mercado consumidor. Olhando para esses números, a gente começou a pensar, tá bom, treinamento, rede de apoio, acesso ao mercado consumidor. Treinamento, a gente já está fazendo, vamos só ampliar. A escola de negócios que era para as artesãs agora vai ser para todo mundo. A gente já está construindo jornadas adequadas às nossas nanoempreendedoras. Rede de apoio. A Rede Asta se chama Rede Asta, né? Então, a gente está muito acostumado já a formar a rede, a aglomerar pessoas, a convidar parceiros, instituições, enfim, para estarem junto com a gente. Faltava o acesso ao mercado, que a gente achava que a gente não podia ficar de fora. E a gente intencionou, jogamos para o universo, né, Mi? E veio a Accenture sugerindo que a gente ficasse com a plataforma pertinho de casa, que eles tinham criado no meio da pandemia, e era exatamente tudo que a gente estava procurando. Então, foi assim, realmente uma comunhão espiritual do universo que fez essa plataforma chegar até nós. E a gente topou o desafio, então a gente criou e construiu, junto com a Accenture, o movimento pertinho de casa. Ele tem 2 pilares, tem o pilar que a gente chama de high-tech, que é a tecnologia, e o pilar high-touch, que é quando a gente faz essas implantações territoriais do movimento como um todo. A gente sabe que a tecnologia sozinha ela não vai resolver o problema, né? Aliás, nada sozinho e ninguém sozinho vai resolver problema nenhum. Então, a gente une ações locais. A gente chega numa cidade, a gente começa a conversar com todos os atores que estão fomentando a nanoeconomia local, a gente traz essas pessoas para um comitê, a gente começa a fazer feira local, né, para começar a trazer consumo, popula a plataforma com os nossos empreendedores, e assim a gente vai construindo um movimento pela economia local. Isso já está acontecendo em 5 territórios, e está sendo muito bonito de ver como que as redes estão organicamente se formando e como que as pessoas estão conseguindo acessar produtos e serviços que, na própria cidade, elas nunca tinham ouvido falar. E o dinheiro começa a circular dentro da cidade. Porque, para mais de 70% dos nossos nanoempreendedores, o negócio deles é realizado na cidade onde eles estão. Então, esse é o movimento pertinho. A plataforma hoje está com em torno de 30 mil empreendedores já cadastrados, de 800 cidades diferentes. A gente tem mais de 400 mil reais em rendas já gerados pela plataforma, transacionados dentro da plataforma. E a gente quer expandir isso para várias cidades, criando essas franquias sociais. Então, a gente está em processo de implantação de franquia social já em 2 territórios, os outros 3 estão amadurecendo, e a gente quer, né, ter esses pontinhos pertinho de casa, franquias sociais espalhadas por diversas cidades. A nossa meta esse ano é estar em até 10 cidades. E assim a gente vai mobilizando e fazendo com que essa nanoeconomia, de fato, aconteça e que a gente possa enxergá-la acontecendo. Incrível, Alice. É muito interessante como, né, apesar de terem sido 2 anos tão difíceis, conseguimos transformar, né, conseguimos acompanhar ali e encontrar as oportunidades. Agora, eu queria te ouvir também, Alice, sobre o que está por trás. Né, você contou para a gente o que inspirou. O que está por trás dessa grande mudança da Rede Asta? O que está por trás é essa sensação de missão, de que a gente precisava ir para esse lugar. Eu acho que qualquer organização social precisa se reinventar, porque nós trabalhamos com seres humanos, e o ser humano não é estático, o ser humano se reinventa, e a gente precisava estar junto nessa reinvenção, entendendo o que tem de melhor para poder oferecer para as pessoas, aonde a tecnologia vai demorar para chegar. Então, a gente tem essa nova missão, né, de fazer com que a localização seja, de fato, entendida pelas pessoas e valorizada pelas pessoas, porque o que a gente está vivenciando nas cidades médias
isso não é importante. Não é importante eu saber de onde vem aquele produto. Eu quero saber se o preço é bom, né, para eu poder consumir ele. Então, a gente quer trazer um pouco dessa consciência, sei que é devagarinho, mudança de mindset, mas nós nascemos para isso, né, Adriana? Acho que a gente nasceu para tentar trazer uma mudança de mindset e fazer com que as pessoas entendam que elas são parte da mudança. O consumidor é parte da mudança. Por isso que a gente quis estar no consumo também, além de só no treinamento, além de só na base. Porque se a gente não arregimenta essa força do consumidor para o bem, nós não vamos conseguir mudar nada. Então, o que está por trás é esse senso de missão, de que a gente precisava virar o nosso barquinho para esse lugar. Incrível. A atuação em escala para gerar impacto social sistêmico é o objetivo da Rede Asta, que, em 2022, utiliza a expertise de seus 16 anos de atuação para lançar o programa Mulheres Mais Renda, que a gente viu ali agora um trechinho no primeiro vídeo. Esse programa Mulheres Mais Renda, ele se propõe a enfrentar 3 grandes desafios. Apoiar o direito à higiene menstrual a quem está em situação de vulnerabilidade social, um tema que foi muito falado nesses últimos anos. Gerar renda para mulheres costureiras e colaborar para a preservação do meio ambiente. Quem vai falar sobre essas iniciativas agora aqui conosco é a Miriam Lima, que é fundadora da Rede Asta aqui em São Paulo. E quem já está aqui conosco também é a Daniela Flório. A Daniela é cientista social, pedagoga, especialista em docência de sociologia no ensino médio, associada de projetos da área de adolescência e juventudes do Fundo de População das Nações Unidas e Global Leader for Young Children do World Forum Foundation. Daniela, Miriam, bem-vindas. Obrigada, muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Daniela, pela sua presença. A gente está realmente muito feliz de ter uma representante aqui da UNFPA conosco. Então, antes até da gente aprofundar sobre esse tema, nós vamos passar aí um rápido vídeo sobre esse programa Mulheres Mais Renda. Com os 13 anos que eu menstruei, eu não fazia uso de absorvente, esses absorventes descartáveis, né? Não era acessível, então eu usava o paninho, né? E era muito constrangedor. Quando nós estávamos nesse período, a gente não podia sair, a gente faltava a escola, porque às vezes a gente ficava com vergonha de o paninho sujar. E aí a gente ficava muito tempo em casa, e aí ficava chato, que as pessoas anotavam, percebiam que você estava no seu período. A pobreza menstrual é uma realidade para milhões de pessoas em todo o mundo. Por não poderem arcar com o custo mensal dos absorventes, as pessoas utilizam papel, folha de árvore e até miolo de pão para conter o fluxo. Uma prática que pode causar profundos traumas emocionais, infecções e outras doenças. Para enfrentar a pobreza menstrual, gerar renda e colaborar com o meio ambiente, a Rede Asta desenvolveu o programa Mulheres Mais Renda. A dinâmica é simples. Costureiras da nossa rede produzem absorventes de pano reutilizáveis. Elas recebem pela produção e ampliam seus ganhos. Sim, é possível fazer a diferença e enfrentar a pobreza menstrual para mudar a vida de tantas pessoas. Para isso, precisamos de empresas e instituições que invistam no Mulheres Mais Renda e façam essa diferença acontecer. Sua empresa pode apoiar o projeto escolhendo a região onde quer atuar. A Rede Asta mapeia as costureiras para a produção dos absorventes e contata as organizações sociais e escolas públicas para distribuí-los gratuitamente. A pobreza menstrual é uma urgência que precisamos enfrentar juntos. Para isso, temos uma meta a cumprir até o final do ano. Beneficiar 1.300 costureiras, gerar mais de 2,5 milhões em renda, produzir 645 mil absorventes de pano para 161 mil pessoas que menstruam. Se a gente tivesse acesso a absorvente naquele tempo, como seria bem melhor a vida, mais prática como é hoje, né? Que todo mundo sai de sua vida normal e ninguém precisa saber do seu tempo que você está no seu período menstrual.
porque nós acreditamos que as grandes evoluções nascem das nano-revoluções. Então, Daniela, damos a você agora a palavra para contar para nós. Muito obrigada, gente. Um bom dia a todos, a quem nos acompanha aí virtualmente, a quem também está aqui presente. Para o UNFPA é um grande prazer poder estar aqui. Nós ficamos muito felizes no convite de poder trazer essa temática que para o UNFPA é tão cara, que é da dignidade menstrual, e poder contar um pouquinho. Meu papel hoje é falar um pouquinho de alguns dados, porque o UNFPA, e aí acho que antes de entrar nos dados, só para localizar, né, as pessoas da onde eu venho, eu atuo no UNFPA. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, é a agência do Sistema das Nações Unidas que atua com população e desenvolvimento, como o próprio nome diz, mas a gente tem uma missão muito focada em que toda gravidez seja desejada, todo parto seja seguro e todos os jovens alcancem seu pleno potencial. Então, numa perspectiva mesmo de olhar para as populações mais vulneráveis. A gente tem uma ação muito forte com meninas, com mulheres, com os grupos que historicamente foram sempre mais marginalizados. E aí, quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente fala também especialmente da comunidade LGBTQIA+, das populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas. Então, a gente, e especialmente focando com adolescentes e juventudes, que é a área onde eu atuo no UNFPA. Então, para nós assim, é um prazer poder contribuir também com esse tema. E desde 2021, como o nosso foco, o foco do UNFPA é em todas as agências das Nações Unidas, mas do UNFPA especialmente, nessa perspectiva de trabalhar os temas que são afetos e que muitas vezes não são muito discutidos, a gente, desde 2021, vem trabalhando mais fortemente com a temática da dignidade menstrual, considerando que a dignidade menstrual é um direito de quem menstrua. Né? Então, a gente até, o vídeo que acabou de mostrar, né, a fala de que, olha, quando eu era mais nova, eu não tinha acesso, eu não tinha ao absorvente, eu às vezes não ia para a escola, mas isso não era só, a gente está vendo uma pessoa, uma pessoa adulta falando, mas isso é realidade ainda, né, no mundo, porque a menstruação, embora ela perpasse a vida desde a adolescência, a puberdade, até, né, nos acompanha até a menopausa, porque é um ciclo muito grande, e para todas as pessoas que menstruam, a gente gosta muito de reforçar, né, que a gente, muitas vezes, se acostumou a falar as mulheres e meninas, mas a gente tem que pensar em todas as pessoas trans também, que continuam menstruando, e como isso é um tabu, né, não só para as mulheres e meninas, mas para todos que menstruam no mundo todo, e no Brasil especialmente, até porque a gente também, aqui hoje, já a própria fala da Lígia, né, trouxe como nós somos um país continental, com bolsões de extrema pobreza, e isso, quando a temática da menstruação, para além da questão do tabu, né, do bullying, que muitas vezes as pessoas sofrem nas escolas, né, e aí acho que até, eu me lembro também, minha primeira menstruação foi em torno de 11, 12 anos, e eu moro em São Paulo, sempre morei na periferia, sempre estudei em escolas públicas, e como era complexo estar num local que, naquela época, infelizmente, ainda hoje acontece, mas não tinha o banheiro, não tinha papel higiênico, não tinha sabonete, e você estava de Chico, e aí todo mundo brincava muito com isso, você sofria bullying por conta disso. Então, é algo que é muito presente. E, para além da questão do bullying, você tem um problema sério no Brasil, que é exatamente o que a gente chama do fenômeno, que vocês já bem retrataram, da pobreza menstrual, que é, para além da questão de tabu, tem uma questão de que não tem a falta de acesso à possibilidade das pessoas poderem passar o seu ciclo menstrual com tranquilidade, né? Com os insumos adequados, com acesso à saúde, caso ela precise de um acompanhamento médico por algum motivo de cólicas ou algo que seja necessário. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente não tem. Então, o UNFPA lançou ano passado, para marcar esse tema, no dia 28 de maio. 28 de maio é o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. E tem um significado muito interessante, não sei se todo mundo sabe, mas 28, porque em 28 é a média de dias de tempo do ciclo menstrual, e maio, porque 5 é o número de dias que as pessoas que menstruam, em geral, ficam menstruadas. Então, 28 de maio foi a data escolhida, não foi aleatória, ela foi pensada para sempre, todos os anos, marcar, né, especialmente trazendo tanto o tema do ponto de vista de trazer isso, falar abertamente sobre menstruação,
né? Não que ela não seja mais um tabu, mas também para trazer as questões de pobreza menstrual. E aí, então, ano passado, nós fizemos um relatório em parceria com uma outra agência da ONU, o Unicef, para trazer essa temática. Eu vou permitir aqui, como eu tenho alguns números, e minha fala aqui é sobre números, para não fazer, né, não cometer nenhum número errado. Então, por exemplo, o relatório está disponível, inclusive, no site do UNFPA. Quem quiser pode fazer o download dele. E a gente traz... são 713, no Brasil, né, 713 mil pessoas que menstruam vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em casa. Então, você imagina você não ter banheiro nem chuveiro, para quem, né, todos os meses, a cada cerca de 28 dias, você precisa de água, né? É um insumo básico. E se a gente pensar na realidade das escolas, são 4 milhões, e aí a gente está falando de adolescentes e jovens, que aqui, em geral, quem está, né, nos espaços escolares, que falta algum item de acesso nas escolas para o seu período menstrual. Então, ou ela não tem... E aí a gente está falando desde não ter acesso ao absorvente, como falou no vídeo, isso ainda é uma realidade hoje, mas também como não ter acesso a um banheiro mesmo, ou a sabonete, ou a água, né, que é o item mais básico para se pensar nesse período que todo mundo sempre precisa para poder passar. E ainda a gente tem mais um dado, tem alguns dados muito impactantes. Mais de 1 milhão de meninas que frequentam escolas que não disponibilizam papel higiênico nos banheiros. 3,5 milhões de meninas não têm acesso a sabão, a sabonete, após usar o banheiro. Né? Ou seja, isso nos revela que essa ausência dessas condições sanitárias, isso impacta diretamente, né, na qualidade de vida, tanto do ponto de vista mesmo higiênico e saúde, mas não só isso. Né? Imagina, como a elas também colocaram, né, a vergonha de você estar e sua roupa sujar, né? Você não ter o acesso, você tem que usar papel higiênico, você tem que usar um paninho, e aí você tem os paninhos, mas você não consegue lavar. Então, assim, é um problema muito sério. É uma realidade que afeta o mundo todo. A gente tem países em que isso afeta mais fortemente, quanto mais você tem o índice de pobreza, isso afeta mais. E o Brasil, sim, os seus bolsões, especialmente. E a gente tem, por exemplo, um outro dado do relatório que é muito interessante, até para mostrar como essa diferença, como isso faz diferença, e essa pobreza menstrual não é igual para todas as meninas. A chance de uma menina negra morar em um domicílio que não tem nenhum banheiro é 3 vezes maior que de uma menina branca. E se a gente olhar ainda para alguns números que a gente traz pensando nas regiões do país, quanto mais para áreas rurais ou quanto mais periféricas, maior ainda a dificuldade, porque a gente tem uma questão muito séria, que é a falta de saneamento básico. E, para além disso, a gente pensa ainda no período de pandemia, isso se intensifica ainda mais, né? Porque você imagina que as pessoas, os absorventes, têm que comprar um absorvente, né? E são descartáveis, ou seja, você usou, acabou o saquinho, acabou. E como é que você, né, quem perdeu a renda, quem não tinha mais acesso ao emprego nesses últimos 2 anos, tanto que em muitas ações, o próprio UNFPA, a gente começou a fazer um processo de entrega de kits de higiene, e aí nesses kits de higiene ter os absorventes também, em sabonete, álcool, além do álcool gel da máscara, mas sabonete, kit de higiene, para que as pessoas pudessem ter esse acesso. Né? E aí a gente também... por isso que acho que é muito importante, vocês, como Rede Asta, foram muito assertivos nessa iniciativa, porque, primeiro, que é um absorvente reciclável, né? Que é um absorvente reutilizável, de pano. E eu me lembro que, numa conversa que a gente teve, vocês se preocuparam, inclusive, com isso. Olha, mas se é de pano, é bom porque eu posso reutilizar, porém, eu preciso lavar. E, para lavar, eu preciso ter água. Então, vocês pensaram em uma tecnologia que fosse com o mínimo possível, né? Porque já pensando exatamente nessas pessoas que estão aí na nossa cidade, a gente pensa em São Paulo, né? Não precisa muito, né? Um pouquinho, a gente vai entender que pessoas que não têm condição de comprar e ter esse absorvente é fundamental para elas, né? Garante direitos. Garante, inclusive, assim, quando a gente fala da dignidade menstrual, se você consegue garantir que as pessoas que menstruam consigam, ao longo dos seus, no mínimo, 30 anos passando por esse processo, um pouco mais, talvez, você garante que ela
tenha também os seus direitos garantidos da menstruação, os seus direitos de saúde, seus direitos enquanto mulher, empoderamento feminino, se a gente pensar nas mulheres, de você poder, como no próprio vídeo elas colocam, né? Eu posso agora, se eu tenho um absorvente, eu tenho condição de passar o meu mês e ninguém precisa saber, né? Se eu quiser, a pessoa vai saber que eu estou menstruando, mas se eu não quiser também, ela não precisa saber, porque eu não preciso ter medo de que a minha roupa vai sujar, né? E eu vou aí de alguma forma ter uma vergonha em função disso. Então, acho que a gente entende que isso é muito importante e a gente acaba contribuindo também, vocês também contribuem com os próprios alcance dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, especialmente o 3, que é vinculado à saúde, bem-estar, o 5, que fala de gênero, de mulheres, e o 6, né, quando a gente pensa em saneamento e água, porque, de alguma forma, você potencializa e aí leva essa discussão lá para as comunidades, quando você leva para daí elas trazem ali a importância é um trabalho que vai gerar renda, vai empoderá-las, né, para serem um agente de transformação na sua comunidade e vai trazer o tema à tona, né, para elas repensarem. Inclusive, você pode trazer outras discussões atreladas e aí partir para a discussão de por que isso ainda é um tabu, por que a gente não fala sobre isso, né, e como é que ela naquela comunidade consegue efetivamente contribuir e aí com o seu trabalho gerando renda, mas não é só que eu acho que isso é fantástico quando a gente pensa na localização, né, não mais na globalização. É isso. Eu sei de onde está vindo, eu estou produzindo e tem essa perspectiva da doação para as meninas, especialmente para adolescentes, né, para as escolas, que eu acho que é o grande locus onde a gente pode trabalhar essa questão. A gente também no UFPA tem feito isso, inclusive a gente já fez esse ano, a gente está intensificando e até já as convido, nós vamos até o final do ano, nós já fizemos um primeiro cine debate sobre o tema em Brasília, no dia 28 de maio, para relembrar, 28 de maio, mas até o final do ano, provavelmente em novembro, nós teremos uma primeira conferência brasileira sobre dignidade menstrual e pobreza menstrual. Então, a gente entende que isso vai ser um espaço bem importante para a gente discutir esse tema no Brasil e certamente vai perpassar por todos as pontas dessa equação aí da pobreza menstrual e a ação com empreendedoras, com fabricação de absorventes reutilizáveis, certamente passará também sobre nesse momento. Então, a gente só agradece. Acho que foi... quem tiver interesse, no relatório tem mais dados, tem mais informações. A nossa perspectiva também é apresentar esse ano um pouco, e até acho que ela comentou como foi um tema muito... trouxe à tona, porque, a partir do relatório, por exemplo, geraram algumas iniciativas de políticas públicas sobre isso. Né, tivemos lugares que não aceitaram, enfim, mas foi uma polêmica meio gerada pelo governo, né, enfim, que resultou em muitos municípios, São Paulo mesmo e outros, e estados que desenharam políticas para fazer chegar o absorvente, por exemplo, ou o acesso a sabonete, a água, escolas com mais banheiros, com os banheiros. Então, isso a gente já também vai tentar fazer um levantamento, um mapeamento de como é que está essa situação. Tá, foi criada a lei, mas na implementação. Como é que está? Né, que tempo é esse? Quanto tempo vai levar para chegar até a ponta e ser realmente implementado? Então, acho que era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Se tiver também alguma questão, a gente está sempre à disposição. E, como eu disse, nós ficamos muito felizes em saber que a Rede Asta vai aí, tem esse desafio, que é maravilhoso, mas que vai dar certo, de alcançar todas as costureiras e chegar em todos os caminhos e fazer, né, chegar esses absorventes lá na ponta, nas comunidades e nas escolas. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Daniela. Realmente os números são assustadores, né? Lendo o relatório, né, a gente também não tinha conhecimento sobre, né, em profundidade sobre esse tema. Realmente a gente entendeu, nossa, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, pensando, né, essa realidade, como a Adriana trouxe, né, na pandemia, essa perda de geração de trabalho e geração de renda, e também, né, que essas jovens e as pessoas que menstruam tenham acesso a esses absorventes. E além disso, pensar no lixo, né? Porque se no seu período, né, no seu ciclo de vida menstrual, você usa perto de 10 mil absorventes, você já imaginou, fazendo essa conta, né, quantos planetas não tem condição, né? Então, a gente então viu que era algo assim muito necessário, né, de fazer chegar. E eu até trazendo exemplo, eu estive no Maranhão agora, né, até essas mulheres que falaram no vídeo são maranhenses, e eu realmente me assustei, porque a nossa realidade em São Paulo, claro, dentro das periferias, essas condições, mas num local que a pobreza realmente é
latente. E a falta de acesso, né? Então, saneamento básico, absorventes e conhecimento, né? Quer dizer, as mães não falam para as meninas, as mães não têm, são vários filhos, muitas dificuldades. Então, essas meninas, assim, né, vão na escola, morrem de vergonha. Aliás, nem vão na escola. Nem vão à escola. É uma das grandes... Tem desculpa se te interromper, mas não. Tem uma pesquisa que vai olhar justamente... Foi, inclusive, onde a gente se baseou para o relatório, que aponta qual é o motivo de falta na escola. E quando você olha, assim, muitas, assim, quase mais da metade do percentual de... Por que as pessoas faltam? Por que as meninas, especialmente, faltam? Faltam no período menstrual, porque não tem, muitas vezes, acesso, a condição de ir, porque não dá vergonha, né? Ou vergonha, ou porque está com alguma dor, enfim. Mas, em geral, é isso mesmo. Elas nem à escola vão. Aí, Mi, só para complementar também, eu acho que a Asta ficou nessa missão. Nós não somos especialistas no tema de pobreza menstrual, mas o tema da pobreza ele é multidimensional. Acho que demanda muitos atores e muitos esforços de todos os lugares. E quando a gente finaliza o nosso projeto Máscara Mais Renda, que a gente conseguiu criar uma metodologia para produzir milhões de máscaras com milhares de mulheres no Brasil inteiro, a gente começa a pensar, não, então isso é um programa que a gente vai manter, porque isso é uma expertise muito, muito importante da Asta. Então, qual é o próximo produto que gera impacto positivo na vida das pessoas? A máscara gerou, o próximo produto ficou óbvio que deveria ser o absorvente de tecido. É um produto muito mais difícil, né, Mi? Que eu acho que é muito mais complexo, então, assim, de verdade, ninguém sabe como está sendo difícil coordenar essa produção, além da gente que está na ponta. A Adriana está aqui também assistindo a gente, ela sabe bem. Mas eu acho que ficou uma missão nossa. A gente está até chamando esse programa de mega produções para mega impacto, porque são produções em escala para impactar muitas pessoas, né? Sim, e eu acho que foi muito, muito interessante esse estudo até, né? Que foram quase 2 meses de análise para chegar no modelo de absorvente ideal, né? Pensando na questão do tecido impermeável, na questão do tecido que fosse confortável. E, claro, e obviamente pensando também nessas costureiras para que elas tivessem a condição de costurá-lo, né? Então, quando criamos então esse programa Mulheres Mais Renda, foi pensando nisso, né? Geração de trabalho e renda, doação para essas adolescentes e pessoas que menstruam, principalmente para as escolas, né? E aí, como é que ele funciona? Então, é interessante que ele... Agora, a gente tem uma ideia que ele é possível escalar para qualquer lugar. Porque justamente por essa metodologia das máscaras, então como é que ele é? A gente então faz toda a preparação, né, o corte do tecido, a preparação das caixas. Cada costureira recebe na sua casa a caixa que está lá, os absorventes cortados, os botões, as embalagens e uma cartilha explicativa. Então essa cartilha também diz toda essa condição, né, da pobreza menstrual, a importância do cuidado, a importância do uso, né, desse absorvente. Como lavar. Como lavar e não, né, papel higiênico, miolo de pão, essas coisas horrorosas que, né, trazem problemas sérios para essas adolescentes. E aí elas recebem essa cartilha e aí elas começam a costurar. E, né, então, justamente, esse primeiro projeto, né, que a primeira empresa pioneira até que está conosco, que é a BRK Ambiental Maranhão. Então, esse projeto está sendo desenvolvido em 2 cidades, no São José de Ribamar e Passo do Lumiar, que são, né, região metropolitana, isso, de São Luís. Agora, eu estive lá, é uma região muito pobre, uma região que realmente tem uma carência em vários aspectos. E está sendo muito, muito interessante porque essas mulheres nunca tinham visto um absorvente de tecido. Então, quando chegou, elas falaram, meu Deus, né? Como é que a gente vai... E como que usa isso? Como que costura, né? Então, e aí eu tive a oportunidade de conversar e veio para mim muito isso, né? De que nossa missão também está não só relacionada na geração da renda, né? Mas é muito mais amplo.
é muito mais importante. E na BRK a gente está com 60 mulheres, 60 né, Mi? mulheres. 60 mulheres, cada uma vai ganhar R$2.000 pela produção, então isso para elas é um valor super importante. E elas vão produzir 33 mil absorventes que vão ser distribuídos para mais de 8 mil meninas em situação de pobreza menstrual só ali na região do Maranhão. E a nossa meta para esse ano... A nossa meta, como foi dito lá no vídeo, né? Nossa meta, então, 10 milhões. Né? Então, para beneficiar 1.300 costureiras na geração de renda. Gerar né? R$2.600.000 em renda e distribuir para 161 mil meninas no Brasil inteiro. Então, nesse projeto, nesse início no Maranhão, então, 8.400 meninas serão beneficiadas. Já é um volume. Sim. E aí é muito interessante outra coisa que eu também não falei, que não é só um projeto que a gente, né, com empresas, mas participam prefeituras, organizações locais. Quer dizer, ele tem ele amplia muito a atuação dessas pessoas se envolvendo no tema. Né? Então, a prefeitura que, por exemplo, no caso do Maranhão, que nos ajudou na seleção das costureiras. Então, isso tudo ele vai perpassando, né, todas essas pessoas interessadas nisso, né, e as próprias filhas das costureiras que vão passar a usar. Então, a gente está realmente muito feliz. Então, eu quero já deixar um recado bastante importante. Precisamos de apoio de empresas interessadas que estejam conosco, né, nesse programa tão maravilhoso. A gente quer escalar para o Brasil inteiro, para muitos lugares. Temos condições para fazer isso, né? Já nos preparamos para isso. Então, esse é o meu recado. Precisamos chegar na nossa meta de 10 milhões, né, para gerar esse impacto enorme. É enorme. E nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Está aberta a captação. Exato. É muito incrível mesmo esse programa, o Mulheres Mais Renda, e o quanto é importante as parcerias, né? As parcerias para esse projeto seguir, porque é um absurdo que em 2022 a gente não esteja falando de pobreza menstrual, né? Estamos no século XXI. E como é que a Rede Asta cria, né, esse ecossistema? A Rede Asta promove uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional às nanoempreendedoras, acompanhando passo a passo dessa trajetória. Uma das etapas desse passo a passo, dessa jornada de formação, é a Escola de Negócios da Rede Asta. E quem vai falar sobre a Escola de Negócios da Rede Asta é o Antônio Vilela, que é um dos cofundadores da Rede Asta. Bem-vindo, Antônio, a esta manhã aqui conosco. A Ana é o final, gente. A Ana... Conseguimos. Oi. Sim, Antônio. Estamos conseguindo, né? Isso. Obrigado, Adriana. Eu queria convidar todos, então, antes da minha fala, convidar todos a assistir um vídeo manifesto da escola, um vídeo institucional, que traz um pouco da experiência para as artesãs não empreendedoras. Vamos lá? A Escola de Negócios das Artesãs é um programa da Rede Asta, criado para transformar artesãs em empreendedoras e o feito à mão num negócio viável. Por 10 anos, a Rede Asta viveu da venda de produtos artesanais e aprendeu muito nessa trajetória com as artesãs e com o mercado. A Escola de Negócios nasceu dessa vivência. Aqui, as artesãs aprendem fazendo e passam a entender o que precisam colocar em prática para conseguirem viver da sua arte, daquilo que amam fazer. Conteúdos como montagem de coleção, gestão financeira e canais de venda são repassados de forma lúdica através de videoaulas, podcasts, aulas online, discussões em grupo e exercícios práticos. A teoria vem sempre acompanhada da prática e, durante as formações, contatos diretos com o mercado são realizados através dos bazares virtuais e rodadas de negócios que realizamos. É possível aprender através das nossas jornadas de ideação, para quem está começando e quer saber mais, aceleração, para quem já tem uma produção e quer transformá-la num negócio, e também através dos nossos cursos avulsos online, para quem quer se especializar em algum conteúdo. Do letramento digital à gestão da produção, são mais de 22 cursos para artesãs que estão em todos os estágios, dos mais iniciantes aos mais avançados.
As jornadas contam com a atenção das nossas monitoras, que acompanham cada artesã do início ao fim, as auxiliando na realização de seus sonhos. Milhares de mulheres de todo o Brasil estão passando pela formação na Escola de Negócios. E nosso sonho é fazer essa formação chegar para todos e podermos ver seus produtos tomarem conta das cidades brasileiras com as suas cores e histórias, gerando prosperidade e felicidade. Escola de Negócios das Artesãs, para se viver do que se ama. Então, Adriana, na escola, acho que esse vídeo resume muito bem como é que é a trajetória da escola, como é que é a experiência da artesã dentro da escola, uma experiência online, né? Essa escola nasceu em 2015, ela nasceu com um objetivo de trazer conhecimento, né? A Asta, durante 10 anos, ela trabalhou muito na parte de design, de geração de vendas, mas a gente viu a necessidade conhecimento para essas mulheres conseguirem se tornar empreendedoras, né? Não só artesãs, mas empreendedoras e donas do seu próprio negócio. Então, em 2015, a gente transformou e trouxe conteúdo para turmas presenciais. E aí, depois, a gente entendeu que as turmas presenciais não conseguiam ter escala, né? Então, a gente precisava trazer um modelo mais digital para a gente conseguir alcançar outras mulheres no país. Dos conteúdos, e hoje a escola é 100% online, com a equipe técnica acompanhando essas turmas. São turmas muito maiores do que no início, né, com as turmas presenciais. A gente já teve mais de 20 turmas, e aí a gente tem encontros nessa jornada, encontros ao vivo, encontros de videoaulas, dentro de uma plataforma de ensino que a Asta desenvolveu. Os empreendedores, que inclusive é um dos motivos de fracasso para muitas não empreendedoras. Hoje a escola também conta com alguns auxílios, bolsa auxílio, né? Hoje a gente entende que a mulher, para estudar, ela também precisa ter um apoio financeiro, então ela conta hoje com uma bolsa auxílio. Outra coisa legal que a gente tem implementado é o capital de semente, que é um recurso que algumas mulheres recebem, aquelas que estão mais bem estruturadas, que têm já um negócio mais estruturado, com seus cursos, coleções, elas conseguem receber um dinheiro para poder justamente começar a sua produção, começar a fazer investimento onde ela quiser, né? Seja no ateliê, seja em máquina, seja em marketing, seja em desenvolvimento de novos produtos. Então, esse capital semente também potencializa esse crescimento do negócio. Só em 2021 a gente distribuiu em capital semente e bolsas, bolsa auxílio, quase R$600 mil, né? Isso dentro do projeto Rede Mais Renda, que já foi falado, que a gente formou mais de 1.000 empreendedoras. A escola tem sido fantástica assim, em termos de satisfação. Mais de 97% das mulheres entendem como um curso bom, ótimo, bom nas pesquisas que a gente roda com elas, e 90% delas já afirmam que conseguem entender o que precisam fazer para desenvolver o seu trabalho. Então elas deixam de ser artesãs e costureiras para serem empreendedoras e donas do seu próprio negócio. Muito legal, uma coisa dessa escola é que ela se torna uma rede, né? Então ela não só estuda dentro de um ambiente online, mas ela começa a conhecer pessoas da própria cidade, né? Porque as turmas elas são financiadas normalmente por empresas privadas, e a gente delimita um território e a gente seleciona essas mulheres dentro de uma cidade, dentro de uma região, e elas começam a conhecer mulheres dessa região que elas de outras maneiras não poderiam conhecer. Então a gente naturalmente forma uma rede entre elas, e depois da escola elas ingressam no que a gente chama de Clube Asta, que é uma rede dentro do Telegram, e hoje a gente tem mais de 380 mulheres. A gente começou essa operação no final do ano passado, e o Clube Asta é também um outro formato para a gente continuar essa rede, né, depois que a escola, as turmas
terminam, que elas consigam interagir por ali. E aí a gente também recebe, a rede recebe oportunidades de venda, oportunidades de cursos gratuitos que a gente joga sempre no Clube Astra. A gente também estimula, a gente faz a conexão da escola junto com a pertinho de casa, né? Então ela estuda dentro da escola de negócios e aí depois ela consegue também criar a sua lojinha dentro da pertinho de casa. Então a gente conecta os projetos então, eles são integrados, né? Então, mais uma vez, reforçando a fala da Miriam, que a gente precisa sim de empresas, instituições públicas e privadas para ter mais abrangência da escola e mais impacto socioeconômico desses pequenos negócios. Como a Alice também bem falou, a gente está ampliando a escola de costureiras e artesãs para qualquer ramo empreendedor. É um projeto que a gente está tocando com a Aliança Empreendedora e a gente está finalizando esse projeto e a gente quer ter um alcance maior de mulheres, né, porque a gente sabe que a artesã costureira também ela faz outras coisas, né, a mulher que faz a costura ela também pode fazer bolo, fazer um pão caseiro, então ela se torna uma empreendedora, não só uma artesã. Então é isso, a escola tem sido um projeto fantástico de formação de mulheres e inclusive o projeto Mulheres Mais Renda, que a gente faz a produção do Estado de sorteio, leva essas mulheres para a escola de negócios. Então os projetos são todos integrados. Muito obrigada, Antônio. Obrigada por estar conosco aqui nesta manhã. Como a fala do Antônio teve algumas falhas técnicas, estamos acostumados, né? Esses 2 anos de pandemia também nos ensinou que nem sempre o ao vivo está perfeito. Eu vou pedir para a Alice complementar a fala do Antônio sobre a escola. Eu acho que a gente conseguiu entender bastante coisa, né? Apesar da picotada, a gente conseguiu ouvir bem. Mas o mais interessante, gente, eu acho que a gente tem muitos resultados positivos com a escola, mesmo virtual. Quando a gente mudou para o modelo virtual, a gente pensou, nossa, agora vai ser um desafio. Então, a gente entra com essa questão do letramento digital muito forte nos primeiros meses. E a gente está transportando esse modelo, que é um modelo de jornada, são 4 a 5 meses de processo de aprendizagem, não é rápido, não é microlearning, como eles chamam, né? Não é pílula, é um processo que você sai transformado, né? E a gente está trazendo isso para todos os empreendedores, em breve estará no ar. Vamos seguir. Maravilha, Alice, obrigada pelo complemento. Mas a gente sabe que para um projeto escalar e ter amplo impacto social, são necessárias parcerias multissetoriais. O que é isso? Que envolvam organizações, empresas, pessoas e o poder público. Por isso, uma das ações da Escola de Negócios da Rede Astra é o programa Mãos e Mentes Paulistanas, que acontece em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Quem vai falar sobre essa iniciativa é a Tereza Carvalho, que coordena o programa Mãos e Mentes. Muito bem-vinda, Tereza. Olá, obrigada. Bom dia a todas. Então, o programa Mãos e Mentes Paulistanas, ele está sob a gestão da Rede Astra desde 2021. Então, é um momento mesmo de escalar essa política pública. Então, pandemia ainda, mas ainda bem que a gente tinha, de fato, uma tecnologia de pé, né? A escola de negócios toda online, então a gente começou a implementar, baseado na escola de negócios. Nosso principal objetivo é credenciar esse artesão e manualista paulistano, fazer com que ele acesse a esse conhecimento, a escola de negócios, né, para esses empreendedores, onde eles têm mais ou menos 30 aulas, um pouco mais de 30 horas de aulas de qualificação para esse empreendimento. Eles se tornam empreendedores a partir daí, com várias atividades de precificação, de acesso a mercados, de entender o seu próprio negócio, produto, serviço, né, produto, no caso do artesão. Então, e a partir daí também a gente faz com que ele acesse alguns canais de venda. Então, a gente tem alguns quiosques implementados na cidade de São Paulo. Então, a partir do curso, a partir da formação, da certificação dele na escola, então ele consegue acessar alguns espaços de venda, feiras, atividades da Prefeitura de São Paulo e também quiosques gerenciados pelo programa. Então, a gente tem 2.700 empreendedores e manualistas, artesãos manualistas cadastrados já no programa. Nossa meta é chegarmos a 6.000 pessoas cadastradas na cidade. E o grande objetivo é, de fato, auxiliar essa política pública, entender o artesanato como um empreendimento rentável, gerador de renda, inclusão socioprodutiva. A nossa parceria aqui é com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, essa é o grande objetivo, encontrar melhores condições de mercado e de inclusão socioprodutiva desses empreendedores.
Maravilha, muito obrigada, Tereza. Eu vou voltar aqui um pouquinho com a Alice, porque são muitas as novidades, né? E uma delas é a nova marca da Rede Asta, que também ocorreu durante essa revolução promovida pela pandemia, né, Alice? Isso. E agora é um momento muito especial, que a gente vai mostrar para vocês e para o mundo esse material que foi construído com a Marcas com Sal, que é uma agência parceira maravilhosa, que fez a gente chorar muitas vezes, né, Miriam? E com a chegada da Pertinho de Casa, a gente começou a ficar confusa, né? São duas marcas. E aí, como é que uma marca se comunica com a outra? Como é que a gente vai apresentar essa arquitetura? A Pertinho fala que é da Asta, não fala que é da Asta. Então, a gente começou a ter toda essa estrutura de pensamentos e brainstorm para chegar no nosso novo modelo. Então, a gente fez o que eles chamam de uma página que traz a essência da Asta. Não sei se quem conhece a gente sabia que o nosso slogan antes era transformar artesãs em empreendedoras e resíduos em novos produtos, né? Então, esse slogan não vai mais acontecer, a gente vai chegar no novo slogan, que é esse lugar que a Asta começa a abraçar o ecossistema das nanoempreendedoras. Vamos passar aquele material, Camilo, que é a nossa uma página da essência da Asta, a nova Asta. Nós estamos muito felizes que ela está nascendo. Pode passar aquele PowerPoint. Eu que mudo ele aqui, né, gente? Vamos lá. Então, a gente fez com Marcas com Sal aquele exercício do Círculo Dourado, né, do Simon Sinek, que eu não estou mais vendo. Boa. Então, para quem é essa nova Asta? Quem é perfil dessa pessoa que vai estar com a gente agora? É para quem empreender significa mais do que realizar, é sobre realizar-se. Pode passar, eu que passo, né? Como é que eu faço aqui, gente? Espera aí. Aqui. Passa aí para mim, Camilo. Pode passar mais um. E a gente faz tudo isso com atitude positiva, sensibilidade e intuição, técnicas para gerar impacto e abertura ao novo. Então, o que é essa atitude positiva da Asta, que é uma essência que a gente sempre teve, né? Esse otimismo. A nossa maneira de enxergar o mundo passa sempre pelo prisma positivo. As crises viram, de fato, oportunidades e os problemas são tratados com empatia. Para a gente, o copo está sempre cheio. Com escuta ativa, colocamos a energia do bem em todos os nossos produtos. A gente é feminino. Sempre seremos. Nossa essência é feminina. Nascemos para saber ler as pessoas. E hoje, em tudo que a gente faz, a gente busca entender o ser humano por trás de cada empreendedor, artesã, costureira. Temos o privilégio de poder escutar e nos conectar com cada história. É com esse sexto sentido que chegamos até aqui e que pretendemos evoluir. A gente é confiável. Ao longo do tempo, construímos uma imagem forte com os nossos parceiros. A gente é reconhecido pelas nossas credenciais de impacto, valor que geramos para as pessoas, empresas, sociedade. As nossas realizações e colaboração nos trouxeram a bagagem, a base sólida que a gente precisava para nos manter unidos e firmes nesse ecossistema. Abertura ao novo, sempre. Somos muito inovadores. As pessoas costumam dizer que a Asta é flexível até demais, né? Não temos medo de mudar, de criar, de nos reinventar. Para a gente, todo dia é uma nova Asta. A gente olha lá na frente para impulsionar o nosso negócio e sempre trazer aquele quê de novidade. Somos inquietos e queremos explorar as nossas potências cada vez mais. Pode passar. Camilo, passa para mim, por favor. Por isso, somos um ecossistema de otimismo que integra pessoas que empreendem em redes de oportunidades, tudo para gerar impacto real e sistêmico. Pode passar. E a gente acredita que grandes evoluções nascem das nano-revoluções. Então, esse é o nosso grande lema.
Somos cada um de nós, seres humanos, formiguinhas nesse planeta que vamos fazer as revoluções, e delas vão nascer as grandes evoluções. E agora, muito rapidinho, não sei se dá para a gente passar para não perder muito tempo, um pouco do nosso look and feel, que eles chamam, né, na agência de publicidade. O que vai ter nessa nova identidade visual da marca, da Asta? A gente não mudou a nossa marca, porque a gente é bastante apegado e achamos ela muito bonita, mas a gente mudou a corzinha dela, ela tem um salmão agora mais, né, diferente, proprietário. E aí a gente tem vários elementos novos. Se a gente não conseguir passar, não tem problema. Acho que nosso site novo está no ar, um orgulho enorme. Passamos meses fazendo ele. Então, quem puder acessar, né, Adriana, www.redeasta.com.br, está no ar com todas essas novidades que a gente está contando agora. Então, vamos continuar. Vamos lá, maravilha. Vou pegar o gancho aqui na fala da Alice. As grandes evoluções nascem de nano-revoluções. Tão inspirador isso. E eu vou, para mostrar isso na prática, a gente vai receber aqui agora a Ana Lúcia, da Fuxicarte, que vai contar sobre a jornada dela na Rede Asta. A Ana Lúcia estava com um pouquinho de dificuldade para conexão. Então, vamos checar se a Ana Lúcia consegue entrar conosco agora. A Ana é a nossa embaixadora, né, de sempre, viveu toda a trajetória da Asta, desde o nosso início, ela não podia deixar de estar aqui. Não podia faltar. Tomara que ela consiga. Ai, tomara mesmo. Sim, não? Estão me ouvindo? Sim. Ouvindo, sim. Bom dia a todas e todos. Nossa, falar de Asta. Olha, eu estava escutando a reunião, foi muito difícil, mas consegui. Como eu sei que o tempo já está curto, eu vou falar duas pautas que eu parei para me ouvir. Uma é acerca, vocês estão no projeto, como sempre, Asta, superando desafios em prol de projetos sociais. E essa sobre o absorvente, vocês, ouvindo a reunião de vocês, me fez voltar alguns anos atrás, do qual eu posso dizer novamente de mim mesma, aonde que eu comecei o meu primeiro ciclo menstrual aos 10 anos de idade, e sempre teve muito desafio, principalmente nessa área. O meu era sempre e ainda é muito intenso. Está na hora de me livrar dele, né? Mas sempre esse projeto de pegar e doar absorvente para as meninas é bom, porque se na minha época, eu estou com 48 anos, eu comecei a menstruar aos 10 anos, já tinha que ter uma escolha entre comprar um alimento ou absorvente por ser intenso. Eu utilizava essa prática de reaproveitamento do tecido, entendeu? Então, esse projeto de vocês, parabéns, parabéns mesmo, Rede Asta. E acerca da escola dos artesãos, pelo amor de Deus, também foi um projeto assim fenomenal, que eu fui uma das primeiras artesãs, de que fez parte dessa história, que também foi um projeto que é super perfeito. Porque hoje eu posso dizer que eu estou usufruindo dessa escola de negócio sobre os artesãos. Porque quando eu entrei na Asta, eu tinha um grande desafio. Porque a minha história começa como uma mulher dependente do marido, que assim a mãe colocou, e minha primeira renda foi R$50. E através de um projeto social, fez com que a Asta desenvolvesse, através da Fuxicarte, um produto. Que produto vamos fazer? E ele sempre teve essa grande preocupação. Que produto colocar? E aí uma das design colocou a almofada Fuxicão. Na época foi tudo feito na mão, aonde nós se encontrávamos em Ramos. Começamos, eu e a Larissa, na época, a pegar o tecido, eu costurando na mão, enchendo com tecido. E aí ela olhou para mim, Lúcia, isso vai dar certo. Eu olhei para ela e perguntei, Larissa,
vai gostar dessa almofada? Quem vai comprar, ela tenta. E eu tinha um grande desafio, que era sair do meu quadro de pobreza, pobreza mesmo. E com isso eu aceitei o desafio que mudou radicalmente a minha história, sabe, gente? E essa história da rede Yasta, de juntar, se preocupar com novos artesãos, é super importante. Porque essa escola ensina a valorizar o seu produto, a conhecer. Olha, eu não sei se a escola dos artesãos ainda se preocupa com a saúde dos artesãos. Mas, como é rápido, eu vou falar. Na minha época, lá no início da escola, até na parte da educação alimentar, na saúde, de qualidade de vida, eles se preocuparam. E olha que deu certo. Sabe que eu gostei desse negócio? A Alice não está sabendo, sabe? Eu, quando comecei lá no projeto, eu pesava 130 quilos. E aí, eles me colocaram na reeducação alimentar. Olha, gente, para tudo. Nessa reeducação alimentar, hoje, eu estou pesando 108 quilos. Para muitos não pode ser nada, para mim é tudo. E eu gostando dessa história, através desse trabalho do artesanato, eu consegui pagar um plano e eu vou me reeducar no geral. Eu consegui, através desse trabalho, que hoje a Fuxicarte tem 8 lojas, tenho mais 2 em São Paulo e já estou no contato para Minas Gerais. Isso tudo através de um curso, um incentivo para o artesão. E junto disso, eu consegui pagar um plano de saúde que eu vou fazer a minha bariátrica. Com isso, vem toda uma ajuda, um apoio para me redescobrir na Lucy Affinity, sabe, gente? Eu estou tentando imaginar. Alice e Raquel é uma das antigas. Se for parar para pensar na Lúcia, morando em Jardim América, na comunidade do DIC, não é a mesma. E essa grande sacada que tem é que eu não parei por aí. A minha preocupação como Fuxicarte, mesmo tendo novo perfil, a Rede Yasta, ficou implantado dentro de mim a procurar novas Lúcias. E hoje eu estou com 4 famílias, que são mulheres e até mesmo homens que, devido à pandemia, perdeu a sua geração de renda. E através do artesanato, da Fuxicarte, dessa almofada em novos produtos, está fazendo que outras famílias sejam alimentadas. Então, eu gostaria muito de agradecer, porque a Lúcia já sabe o que é abusos, a Lúcia já sabe o que é traumas emocionais, sentimental, psicológico. E a Lúcia conseguiu, através, graças a Deus, que a minha psicóloga falou que a Alice é minha fada madrinha e a Rede Yasta, eu concordo com ela. Com certeza vocês, tá? Eu não vou colocar só Alice e Raquel, porque hoje é um conjunto, Antônio, Miriam, que mesmo em São Paulo, nossa, a gente se fala pelo Zap. Olha, eu acho que a parceria é tudo. É uma evolução muito grande para ajudar pessoas com gerações de renda. Eu acho que esse é o grande caminho e incentivo que a Astra não perdeu. Eu pensei que eu ia se perder nesse caminho aí, com esse novo perfil, essa nova sacada da Rede Astra, mas eu vejo que não. Porque vocês conseguiram implantar um elemento importante dentro de mim. Eu tenho essa missão de pegar novas mulheres, para assim como a Lúcia foi em Jardim América, que hoje está morando em Campo Grande, graças a Deus. Tenho 2 filhas formadas. O meu filho está entrando na faculdade também. Quer dizer, ressurgir, recomeçar
é muito importante. Então, eu agradeço a Asta, agradeço a Alice, te amo, Raquel, Antônio, coraçãozinho, Miriam. Eu espero que vocês continuem nessa missão de vocês. Sabe, é uma missão, um desafio, não desista. Eu sei que é muito difícil. Vocês tiveram que recomeçar, e principalmente nessa pandemia. Foi falado em tecnologia, também é importante, mas um desafio de vocês que eu posso falar, que a Alice me conhece, eu acho que um dos grandes desafios de vocês vai ser fazer com que o artesão, principalmente o artesão, acredite na tecnologia, de que a internet pode ajudar e beneficiar a continuar gerando renda. Porque o artesão antigo tem na mentalidade de estar perto, tocar no cliente, conversar com ele, sabe? Um abraço, um aconchego. E entrar nesse mundo da internet, eu acho que é um grande desafio a eles acreditarem, sabe? Eles acreditarem realmente que isso também pode trazer benefício. Então, obrigada a todas e todos. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Ana Lúcia. Ainda bem que a Ana Lúcia conseguiu se conectar, né? Uma história muito inspiradora, Alice. Gente, a Lúcia, né? A Lúcia, nossa paixão. A gente se inspira muito com ela também, porque a gente viu a história dela. A gente viu quando ela chegou pela primeira vez na Asta, cabeça baixada, muita vergonha de falar, e ela não queria contar as coisas que estão acontecendo na vida. E aí ela foi se desenvolvendo, desenvolvendo. Hoje essa mulher, ela dá palestra em Paris, ela vai para Cannes, ela é convidada para falar sobre a história de vida dela, que é realmente muito emocionante. Ela é uma batalhadora, superou todos os desafios. E assim, se ela conseguiu, todo mundo consegue, sabe? Se eu conseguir, todo mundo consegue. Então, ela traz para a gente essa inspiração de que é possível, sim, você viver o que você ama fazer e distribuir esse amor e essa arte para todo mundo. E junto com isso, eu queria muito agradecer, Adriano, porque a gente tem muitos anjos da guarda na nossa vida, né, Miriam? E nesses últimos 2 anos tiveram 2 instituições, 2 fundações que foram essenciais na nossa história, que foi a Fundação Vale e a Fundação Coca-Cola, representada pelo Instituto Coca-Cola Brasil. Essas 2 fundações acreditaram nesse nosso novo modelo. Tudo ainda era um sonho, tudo ainda estava no papel, não tinha sido executado. E quando a gente conta essa história, elas falaram, não, a gente acredita que vocês vão conseguir. E elas financiam. Então, assim, isso não tem preço, né? Isso realmente é muita confiança e acreditavam que a gente daria conta desse recado e demos, e estamos juntos até hoje com as 2 fundações. A Fundação Trafigura também, que é internacional e faz projeto com a gente há alguns anos, investiu na máscara, investiu pertinho de casa, em Itaguaí. Então, a gente conta muito com vocês, porque vocês foram os precursores desse nosso novo momento, né? Agradecer também à Inderred Brasil, que cedeu esse espaço maravilhoso que a gente está hoje aqui no La Fabrique, em São Paulo, um cowork lindo. E para finalizar, a gente queria lançar hoje também, de primeiríssima mão, o trailer que acabou de sair do nosso documentário, que foi feito contando a história de vida maravilhosa de 8 mulheres altamente inspiradoras, tão quanto a Lúcia, que a gente teve a honra de conhecer durante o projeto Mulheres Mais Renda, durante o projeto Mais Renda. Foi um projeto muito desafiador, que a gente escutou essas histórias e falou, não, isso tem que vir para o mundo, a gente não pode ficar com isso só para a gente. Vale, Fundação Vale, o Iton, vamos fazer um documentário. A gente teve várias reuniões, eles toparam, investiram, e está saindo do forno esse documentário incrível, que a gente vai mostrar o trailer para vocês. Ele vai ser lançado no mês que vem, e a gente conta com o apoio de todo mundo para divulgar e fazer com que todo mundo conheça ele. Vamos assistir? Maravilhoso, vamos lá. O documentário ele ia ser sobre máscara. Aí eu estou aqui fazendo, né, enquanto o vídeo não chega. Dando spoilers. Ele ia ser sobre a máscara e como que as mulheres estavam por trás dessas máscaras durante a pandemia, todo esse movimento. Mas, ouvindo as histórias e tudo que ele foi se construindo, ele mudou ao longo do tempo. E ele começou a falar sobre afeto e sobre as redes de solidariedade que as mulheres criam ao longo da vida. Então, esse é o Fio do Afeto, documentário que a gente vai assistir, o trailer. Mulher brasileira que tem especial.
sabedoria, inteligência, beleza, coragem, né? É uma herança que nossos bisavós, nossos pais deixou para nós. De luta, de batalha. Eu, fêmea matriz, eu, fêmea motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Uma linha, uma agulha na mão, amiga. Qualquer pessoa se torna um artista. Quando começou a pandemia, eu estava com a vida ativa, acho que como a maioria das pessoas, né? E aí parou, estagnou tudo, parou o mundo, né? E aí a gente começa a autocrítica, né? E agora, o que a gente vai fazer? A minha família é composta por mulheres muito fortes, mulheres muito habilidosas. Eu me orgulho muito disso. Assim, o artesanato entrou na minha vida, pelo viés do afeto. Vou pegar siri. Às vezes a minha menina diz assim, mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Autoconfiante. Foi muito gostoso participar, fazer as máscaras. Eu competia comigo mesmo, né? Hoje eu fiz tanto, amanhã eu quero fazer mais. É esse o meu maior sonho, que os projetos dê certo, que eu consiga fazer essas mulheres que eram totalmente dependentes dos seus maridos, que elas gerem a sua própria renda. Eu sempre falo que a revolução que vai acontecer no mundo, ela vai acontecer através das mulheres. O feminismo, ele tem uma coisa interessante, ele é uma lente. Na hora que você gruda aquela lente no olho, qualquer coisa que você faça, você está fazendo feminismo. Não é fácil você ser mulher e ser liderança, não é fácil, porque a gente vê que eles tentam barrar, mas eu sou mulher e sou brasileira, né? Teimosa, não desisto nunca. Muito lindo, já fiquei aqui ansiosa, como fã, como feminista, como fã de Heloísa, e vendo a história dessas mulheres, já fiquei assim muito curiosa, achei belíssimo, só esse teaserzinho, esse trailer, esse spoiler do documentário maravilhoso. A gente chega ao fim, então, desta manhã, do Fórum de Tendências e Ações de Impacto da Rede Asta. Eu quero agradecer muitíssimo a todos que ficaram aqui conosco, todas, todos, todes. Agradecer ao convite da Rede Asta para mediar essa conversa, para estar aqui nesta manhã. Agradecer as nossas convidadas, agradecer a Alice, a Miriam, a Tereza pelas falas muito inspiradoras, ao Antônio também. E a gente se despede. Obrigada, gente. Foi um prazer, foi maravilhoso estar aqui, um evento sonhado. Se não fosse pelo nosso time de comunicação, Inês, Mariângela, todo mundo está aqui no background, né? Toda a nossa equipe, que hoje tem mais de 47 pessoas que dão muita energia boa, positiva para essa organização. E vou deixar aqui no nossa telinha os nossos parceiros maravilhosos, que é quem acredita na gente, faz tudo acontecer. Obrigada. E esse material segue no ar, né? Segue no ar, vai estar gravado. Quem puder assistir depois também vai estar no ar, estamos aí sempre. Sim. Boa. Muito obrigada, também agradeço muito, um prazer enorme, e que a gente expanda cada vez mais essa rede, que a gente escale muito. Porque as as grandes evoluções, nascem das nano-revoluções. Seguimos em frente com muito amor. Paz para todo mundo.